Luiz Kawaguchi, a sua avaliação do dia de hoje em território ucraniano. Hoje foi muito significativa essa informação que o Luca trouxe dos referendos que as repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk querem lançar e também parte da região de Zaporíjia e Kherson. Isso estava marcado para acontecer no dia 11 de setembro, mas a Rússia acabou adiando esses referendos. A gente também teve notícias que acabaram não se concretizando hoje, que o presidente Vladimir Putin ele faria um discurso à nação. Esse discurso acabou não acontecendo e todo mundo ficou um pouco intrigado de por que ele faria esse discurso. A gente lembra que ele não foi à Assembleia Geral da ONU, quem foi o chanceler dele, o Sergei Lavrov. Poderia ser alguma informação, alguma manifestação pelo fato dele não ter ido aí à Assembleia. De repente ele faria a sua manifestação para também ter espaço, assim como os diversos líderes e chefes de Estado chefes de governo tiveram lá na Assembleia da ONU. Mas essa questão da anexação, ela é importante. Ou seja, primeiro especulou-se que uma anexação desses territórios poderia dar margem à Rússia a alegar, por exemplo, que agora que aqueles territórios se tornassem russos, ele poderia usar a doutrina militar russa de defender o território russo usando armas nucleares. Isso é o que permite a doutrina russa. Atacou solo russo, posso usar armas nucleares para me defender. Isso é o que diz a doutrina russa. Então, se eles chegarem à conclusão que aqueles territórios ucranianos são russos, eles poderiam se valer dessa doutrina. Mas não é isso que a gente tem visto por parte do Vladimir Putin desde o início do conflito. Logo, alguns dias depois da invasão, em 24 de fevereiro, ele chegou a mobilizar as suas forças nucleares, mas como um recado para a OTAN não entrar diretamente no conflito. Depois disso, a parte nuclear, ela foi falada apenas em tom de retórica, não se usou, não se chegou às vias de fato, graças a Deus, e também não se chegou a mobilizar de novo esses equipamentos nucleares. É muito pouco provável que isso seja mobilizado agora, pelo seguinte: porque a gente já viu na semana passada algum apoio que a Rússia estava recebendo ali no Sudeste Asiático, por exemplo, da China e da Índia. Ele começou a se arrefecer, pelo menos no campo diplomático. Na economia não, China e Índia continuam comprando bastante energia da Rússia e a China está vendendo muitos produtos para a Rússia, mas no campo diplomático a China já falou, já convocou aí o presidente Putin para dar maiores explicações sobre o que ele quer fazer em relação à guerra. O presidente Modi da Índia disse que não é o momento para se travar guerra, no momento em que o mundo vive uma crise energética, uma crise de alimentos. Então é muito pouco provável que o governo russo escale essa guerra, torne essa guerra mais intensa ainda, porque ele pode perder esse apoio fundamental que ele tem de Índia e de China. Então é isso que está em jogo. Bom, agora nós vamos acompanhar o discurso do presidente Jair Bolsonaro sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O conflito na Ucrânia já se estende por 7 meses e gera apreensão não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Quero, em primeiro lugar, renovar o agradecimento do Brasil aos países que ajudaram na evacuação de brasileiros que se encontravam na Ucrânia quando começou o conflito. Refiro-me especialmente à Eslováquia, Hungria, Polônia, Romênia e República Tcheca. A operação foi exitosa. Não deixamos ninguém para trás, nem mesmo seus animais de estimação. Diante do conflito em si, o Brasil tem se pautado pelos princípios do direito internacional e da Carta da ONU. Princípios que estão consagrados também em nossa Constituição. Defendemos um cessar-fogo imediato, a proteção de civis e não combatentes, a preservação da infraestrutura crítica para assistência à população e a manutenção de todos os canais de diálogo entre as partes em conflito. Esses são os primeiros passos para alcançarmos uma solução que seja duradoura e sustentável. Temos trabalhado nessa direção.
Nas Nações Unidas e em outros fóruns, temos tentado evitar o bloqueio dos canais de diálogo, causado pela polarização em torno do conflito. É nesse sentido que somos contra o isolamento diplomático e econômico. As consequências do conflito já se fazem sentir nos preços mundiais de alimentos, de combustíveis e de outros insumos. Esses impactos nos colocam a todos na contramão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Países que se apresentavam como líderes da economia de baixo carbono, agora passaram a usar fontes sujas de energia. Isso configura um grave retrocesso para o meio ambiente. Apoiamos todos os esforços para reduzir os impactos econômicos dessa crise, mas não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas, contrárias ao direito internacional. Essas medidas têm prejudicado a retomada da economia e afetado os direitos humanos de populações vulneráveis, inclusive em países da própria Europa. A solução para o conflito da Ucrânia será alcançada somente pela negociação e pelo diálogo. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou os líderes mundiais que as nações estão encravadas em uma colossal disfunção global e não estão prontas ou dispostas a enfrentar os desafios que ameaçam o futuro da humanidade. Galo, sua avaliação. Bom, nada de novo nesse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Quem acompanhou no início, ele pareceu muito alinhado à Rússia, né? E nesse discurso ele pareceu que ele estava dando meio que um cartão vermelho para os filósofos. Espera aí, vamos pensar nisso direito, tentando refletir mais a questão da Ucrânia, tentando priorizar mais a questão humanitária. Mas, na verdade, William, isso é um movimento muito calculado dentro da diplomacia brasileira que vai ao encontro da nossa tradição, que é o da equidistância pragmática, né? O Brasil sempre se pautou pela ideia de que é preciso sempre pensar nos interesses nacionais antes dos interesses internacionais, mesmo os de países supostamente amigos. Então, esse discurso do presidente, ele dá uma no prego e outra, uma no casco, um prega no ferradura. Por quê? Porque ele tenta, primeiro, se aproximar da Rússia e depois se aproximar da Ucrânia, fazendo meio que um meio de campo entre as duas situações. Isso é a posição do Brasil, naturalmente, e digo mais, isso vai se repetir, mesmo, é muito provável que se repita, mesmo se o governo mudar, porque a pressão interna é justamente no sentido de manter o país fora dessas questões internacionais que podem causar algum prejuízo no futuro próximo.